Oi, sexto ano! Bom, eu espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje iniciamos nossa primeira aula teórica, então peguem os cadernos, montem uma matéria para arte, para vocês anotarem aí o que a prof foi falando e aprenderem com essas anotações também. Vamos lá então? Hoje nós vamos aprender sobre o Egito, mais precisamente a arte egípcia. Mas para isso, nós precisamos entender o contexto em que ele foi criado. A arte egípcia nasceu mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo. Como assim 3.000 anos antes de Cristo? Bom, Cristo nasceu há 2.020 anos atrás. Lembre-se que a nossa realidade, o nosso calendário, ele vem depois de Cristo. Então, a partir do zero, marco zero, que a gente tem os anos acompanhando a idade do mundo, tudo bem? Então, ali antes de Cristo, há mais ou menos 5.020 anos, existia a arte egípcia. Então, vejam quanto tempo existe essas obras e vocês vão conhecer hoje. Bom, então para entender esse contexto, todo mundo já ouviu falar sobre Faraó. Quem era Faraó? O que era o Faraó? Faraó era um rei daquela região do Egito que era cultuado por escravos, sacerdotes e até pela rainha. Então a gente tinha aí uma hierarquia, onde o mais importante é o faraó, depois vem a rainha, os sacerdotes, que são quem trabalham ali para aquele faraó, e aí só abaixo vem os escravos, os servos daquele povo que serviam ao Egito, a faraó. Tudo bem até aqui? Bom, o que eles acreditavam que era esse faraó e o que o próprio faraó acreditava ser? Ele acreditava ser um deus enviado lá de cima, né? Naquele momento não existia Jesus Cristo, existiam deuses. A religião do povo do Egito era politeísta. O que é politeísta? São pessoas que acreditam em vários deuses, vários deuses. Então eles acreditavam que o faraó era um dos deuses enviados por outros deuses. Tudo bem? Bom, então nessa cultura que eles viviam, tudo em prol de uma pessoa só, que era o faraó, eles viam como mais importante não era estar vivo no Egito. O mais importante era o que estava por vir, a vida após a morte. Aí você fala, nossa, que estranho, né? Só que se você for ver na religião cristã, nós também acreditamos nisso, que se a gente for boas pessoas, nós vamos para o céu. Se a gente for más pessoas, nós vamos para o inferno. Bom, os egípcios acreditavam nisso, só quem ia lá para cima com os deuses eram os faraós. Faraós, a rainha e os filhos. Os demais eram réis mortais, não iam para ficar com os deuses. Só essas figuras importantes. Tudo bem? E como que essas pessoas iam parar no céu, então? Como que esses faraós iam para o céu? E aí é a grande explicação. Primeira coisa, eles acreditavam que se o corpo do faraó ele se decompôs, os deuses não iam conseguir enxergar ele e levar a alma dele para o céu. Então o que eles faziam? Eles faziam mumificações. Mumificação nada mais é do que você preservar aquele corpo em perfeito estado. E como que eles faziam isso? Vamos pro passo a passo. Primeiro passo, eles retiravam todos os órgãos daquele corpo. Colocavam ácido pelas narinas para derreter o cérebro. Então aquele corpo por dentro ele ficava oco, totalmente oco, sem nada por dentro. Eles mergulhavam esse corpo num material químico, nitrato de potássio, para retirar toda a água do corpo do faraó. O nosso corpo aí é representado por grande parte de água, então ele retirava, esse componente químico retirava essa água do corpo, ficava bem sequinho. Depois eles colocavam algodão com algumas ervas medicinais, com cheiros, para preservar aquele cadáver. Depois disso, eles colocavam também alguns papeizinhos com algumas rezas dentro daquele corpo. Fechavam aquele corpo
Feito isso, eles passavam no rosto dele, todinho, no corpo inteiro, um verniz que chama betume. E esse verniz, ele é bem escuro, assim, chega a ser um tom de terra, basicamente. Então ele passava por todo o corpo para preservar a carne e a pele, certo? Então, quando a gente vê todo o faraó enfaixado, é para preservar então essa pele e ficar perfeita. Muitas vezes a gente vê as faixas sujas, escuras, mas na verdade não estão sujas, só estão com aquele verniz que está na pele do faraó, certo? E aí enrolava todo o faraó e colocava dentro de uma espécie de um caixão, certo? Que chama sarcófago. Muitos faraós colocavam em várias. Tem faraós que colocavam 4. A primeira é bem pequenininha, bem apertadinha, para o corpo ficar bem juntinho e não se desfalecer. A segunda ia aumentando as camadas, até ficar uma camada grande. Então, esse era o processo de mumificação. Percebam, ela está toda envolvida de faixas. Percebam o tom escuro que é do verniz, porque o corpo já estava bem limpinho. Outra múmia, olham como a pele ainda está recuperada, mesmo aí com um tecido cobrindo boa parte da face. A pele, olha os lábios como ainda estão bem preservados, aí quase 5.000 anos de existência. O sarcófago, a múmia dentro e a parte de cima. Percebam que tem 2 aí, 2 partes desse sarcófago. Agora no próximo sarcófago, percebam que tem bem mais de um, né? Ó. Aí ele tá bem grande ainda. E lá atrás deve ser a família, a rainha e o filho. Ou a rainha e uma filha, assim por diante. Mas olha como é legal. Depois de todo esse processo da mumificação, existia um culto, né? Um culto, um ritual de passagem, com música, dança, muito incenso, espécies, ervas. Então eles tinham ali todo um culto, um ritual. E também tinha um ritual de sacrifício humano. Eles convidavam 2 soldados para se sacrificar pelaquele faraó, para que eles fossem junto com o faraó para o céu, para defender o faraó de algumas adversidades que poderiam ter durante essa passagem. E aí você me pergunta, nossa, mas os soldados se submetiam a isso? Eles queriam morrer por causa do faraó? Sim, queriam. Vamos tentar lembrar aqui de um caso, muitos casos recentes que temos. Os homens bomba, né? Que eles colocam toda aquela bomba, aquele aparato e se matam em função de uma religião, de uma ideologia. Então as pessoas fazem isso sim, por livre e espontânea vontade. Pode ser que tinha algum soldado que não queria morrer por conta de um faraó? Pode, mas a grande maioria não se importava e muito pelo contrário, se sentia lisonjeado de poder ir para o céu junto com o faraó. Então é muito louco pensar isso, né? Bom, depois disso, que ele chegava no céu, ele tinha vários rituais de passagem, né? Mas para ele conseguir cumprir esses rituais, primeira coisa, ele tinha que entender toda a religião egípcia, então todos os códigos, entender todas as histórias. É como se a gente pudesse, por exemplo, nós cristãos, quem é cristão ou quem é de outras religiões, a gente tem um livro ou uma regra a seguir. E os faraós também precisavam entender essa regra e essa cultura para conseguir chegar no lugar certo, né? Então eles tinham que estudar muito bem a religião do Egito, porque senão eles não iam conseguir chegar no lugar. Outra coisa e muito importante que eles acreditavam, eles também acreditavam que se a gente colocasse o ouro ou os pertences com esse faraó, esses pertences também iam com ele para o céu. Então a gente vê muitos e inúmeros casos de sarcófagos e até de pirâmides que são invadidas e muitos ladrões iam saquear essas pirâmides, certo?
E aí é que eu vou entrar num contexto legal agora da arte. Bom, então, para preservar essas pirâmides, né, para preservar o ouro que o faraó estava levando para o céu, que ele acreditava teoricamente que estava levando, eles criavam as pirâmides com um grande labirinto. Então, esse grande labirinto, as paredes desse labirinto eram pintadas com diversas pinturas e também com hieróglifos. O que é hieróglifos? Era a escrita dos egípcios. Os egípcios eram um povo muito inteligente, muito inteligente mesmo. Então eles pegavam a comunicação deles, a escrita, o alfabeto era em base de desenho. Então eles pintavam todas as partes dessas pirâmides por dentro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eles mostravam por dentro para confundir os ladrões que fossem entrar naquela pirâmide e roubar aquele ouro. Então, quando ele entrava na pirâmide, ele praticamente estava num labirinto, todo pintado. Ele não conseguia reconhecer de fato que lugar ele estava e que não estava. Então, dentro das pirâmides são grandes labirintos. Vamos dar uma olhadinha aí na foto. Observem que o desenho sempre está contando uma história. Olha o colorido, as faixas. Aqui já temos uma grande escadaria, mas percebam aí as paredes, ainda sempre contando uma história. O legal é que sempre tem uma imagem e em cima um balãozinho, como se fosse quadrinhos, talvez os primeiros quadrinhos. Bom, na pintura, a gente tinha duas leis a seguir. Os artistas não podiam sair dessa lei. Lembrem, os egípcios eram muito inteligentes. Então, eles entendiam de perspectiva, eles entendiam de primeiro plano, segundo plano, eles entendiam tudo em relação à arte. Mas as pinturas eram baseadas na lei do Egito. Então, os artistas eles não podiam mudar essas leis. Primeira lei, a lei da hierarquia. Então, todo faraó é pintado e representado sempre grande, muito grande, sempre maior que a rainha, maior que os filhos, maior que os sacerdotes e maior que o povo. Ele era representado sempre muito grande. Lembrando que ele era praticamente um deus supremo. Então, o deus ele tem que ter ali uma representatividade maior. E aí depois do faraó vem a rainha, que também é um pouco mais alta, depois vem os filhos, os sacerdotes e aí sim o povo. Tudo nessa escalinha de altura. Vou colocar para vocês dar uma olhadinha. Outra lei muito importante, a lei da frontalidade. Então, essa parte aqui sempre vai ficar ou de um lado ou do outro, e a parte do busto da frente sempre vai ficar pro espectador. Nunca vai virar pro lado de cá. Então, bom, aí conseguimos perceber que o faraó, mesmo morto, continua sendo maior que os escravos. Aqui também ele sendo levado e também maior que os escravos, sempre no plano superior. Aqui a riqueza de detalhes, as cores. Aqui um dos deuses abrindo o sarcófago do faraó para levá-lo ao céu dos deuses. Outra coisa bem importante é o hierógrafo, que está lá no fundo contando a história deste faraó. Quem foi esse deus aqui na Terra? O que ele propagou entre as pessoas? Bom, outra coisa muito importante da pirâmide, além, claro, de proteger o corpo do faraó, de proteger o tesouro, de ter ali todo aquele labirinto, aquelas escritas, ela também tem uma outra propriedade, que é simplesmente apontar para o céu, para ter o quê? O caminho mais fácil para a alma chegar até os deuses. Outro fator muito importante também da escultura é a esfinge. A esfinge, ela serve para proteger aquele local.
eles acreditavam que a esfinge protegia durante a noite, onde as pessoas não estavam presentes para proteger aquele local. Então ela saía do seu estado natural e virava aí um animal, metade humano. Lembrando, ela é metade animal, metade humano. Geralmente a parte humana era a cabeça do faraó, para representar para as coisas negativas e proteger aquele espaço. Vou passar para vocês agora as 3 pirâmides mais conhecidas no mundo e mais importantes. Bom, essa primeira pirâmide chama Kelpis, a central chama Khafre e a última Mykerino. São as 3 aí mais importantes do Egito. E essa esfinge é de Khafre, o faraó que é dessa pirâmide central. Essa é uma das entradas da pirâmide e eu coloquei para vocês verem que a pirâmide ela não é lisinha, ela tem essas pedras encaixadas como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Então são tudo encaixadinha e não é lisinha como a gente vê de longe, de perto ela é dessa forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula de conhecimento histórico muito importante para a vida de vocês. Leiam mais, estudem mais. Eu vou colocar mais um vídeo aí para vocês assistirem para conhecer a história desse povo que foi tão importante para a humanidade. Beijos e até a próxima aula!